Olá pessoal, boa noite. Hoje a gente vai ter um bate-papo sobre Mindfulness e jornalismo com a apresentadora Roberta Russo, da CNN Brasil. Daqui a pouquinho ela está entrando aqui para conversar com a gente. Eu sou Marcelo Demaso e essa live a gente faz pelo Mente Aberta. São lives semanais às quintas-feiras, onde a gente trata de vários temas relacionados a Mindfulness e traz convidados para a gente bater um papo. Então hoje, como eu estava falando, é com a Roberta Russo, que é repórter, apresentadora da CNN Brasil. E é esse o tema que a gente vai falar, Mindfulness e jornalismo. Esperando a Roberta entrar. Mais uns momentinhos ela está entrando. Para quem está chegando agora, né? Estava comentando que a gente vai falar hoje sobre Mindfulness no jornalismo com a apresentadora Roberta Russo, da CNN Brasil. Obrigado pelas pessoas que estão nos seguindo, que já estão chegando aqui. Só estou aguardando a Roberta entrar para a gente começar. Se vocês já quiserem mandar as perguntas nesse tema, no tema em geral sobre Mindfulness. Deixa eu ver se eu consigo adicionar aqui a Roberta. Já achei a Roberta aqui. Estou adicionando. Tudo bem, Agora Roberta? Boa sim. noite. Oi, doutor. Boa noite. Tudo Tudo jóia? bem? Deixa eu ajeitar Não minha tava câmera te aqui achando também. aqui. Deixa eu arrumar a minha aqui Agora também. sim. Como é que tá? Tudo jóia? Oi, gente. Tudo bem? Vi que minha mãe já entrou. Mãe é mãe, né, doutor? A minha também tá sempre entrando, meu filho. São os nossos parceiros de sempre. É, parceiros Então, fiéis. boa noite, obrigado por ter aceito o nosso convite de estar aqui para esse bate-papo. Boa noite, doutor. Obrigada a vocês. Eu gosto bastante de acompanhar o Mente Aberta. Vai ser muito legal. Legal. A gente se conheceu numa reportagem, né? Não sei se você lembra, quando teve aquele episódio dos meninos na caverna. E aí a gente Ah, é falou verdade. Na sobre o efeito Tailândia. da meditação, né? Aquele episódio triste, mas que acabou dando tudo certo, né? E eles usaram a meditação como uma estratégia de lidar com o estresse naquele momento tão difícil. E depois também numa reportagem, quando você ainda era da Band News, a gente Sim. fez uma reportagem bem legal e agora você está na CNN Brasil, né? Isso Como aí. A gente apresentadora. fez. Sou repórter e apresento também lá. A gente fez um especial de fim de ano, né, doutor? É Fez verdade. bastante sucesso, ensinando as pessoas, dando dicas para começar o ano, viver melhor, dar uma virada de ano diferente. E você ensinou na televisão algumas técnicas também, foi bem legal. Legal. Então hoje o nosso bate-papo é sobre Mindfulness,
sobre e né, o foco é você, a gente vai discutir, Ai, meu Deus. conversar. É a Como é que você primeira live que eu participo, doutor. Eu morro de Ah, é? vergonha. É, a primeira. Sério? Estou estreando. Apresentadora com vergonha? É isso aí. Não tem problema, você já vai tirar de letra. Mas é daí então que a gente converse, né, sobre como você conheceu o Mindfulness, como que você aplica na sua profissão, né, que é bastante estressante, eu imagino. E também a gente bater um bate-papo, você fazer perguntas e a gente falar com foco em Mindfulness e também receber as perguntas das pessoas que estão nos seguindo aqui, que já estão nos seguindo, da sua rede, da nossa rede. E antes da gente começar, eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre você, se apresentasse um pouco melhor. Tá bom. Bom, eu comecei a minha carreira de jornalista há 10 anos, eu me formei na Casper Libero e desde então, durante esses 10 anos, só trabalhei no meio de rádio e televisão. Eu comecei no rádio, trabalhei um tempo como rádio escuta, como muitos jornalistas começam, fiz um trabalho também como produtora, trabalhei bastante tempo como produtora de rádio, fiz reportagem para a rádio, apresentei alguns jornais também na Rádio Band News FM, trabalhei com o Ricardo Boechat, também que foi muito legal. E há 5 anos eu fiz essa transição do rádio para a TV. Fui apresentadora do Band News TV, fiz reportagem também na Band, agora estou na CNN, fazendo esse trabalho também durante a semana como repórter e apresento aos fins de semana, às vezes apresento ao longo da semana também, acabo fazendo as duas coisas. Nesse tempo eu tive a oportunidade de fazer algumas coberturas maiores, algumas coberturas bem legais. Eu cobri bastante todo o processo do impeachment da presidente Dilma Rousseff, estava nas ruas, nas manifestações, acompanhei bem de perto, fiz a cobertura também da morte do próprio Ricardo Boechat, que acho que me marcou bastante, assim, foi uma cobertura bem, bem difícil, até pensando em equilíbrio emocional, né? Porque tinha um envolvimento grande de todo mundo que trabalhava com ele. Foi uma morte muito trágica, enfim, queda de helicóptero para a família, mas também para o que o jornalismo estava perdendo, né? E eu fiz a cobertura do velório dele, que foi aberta ao público, também foi uma cobertura bem marcante. Fico no factual, que é como a gente, né, na linguagem jornalística, a gente chama os acontecimentos do momento, que estão sempre atropelando. Então, às vezes, a gente está fazendo uma reportagem aprofundando mais algum assunto e acontece alguma operação, alguma prisão, alguma coisa diferente, a gente deixa esse assunto e vai falar do que está acontecendo no momento, ao vivo. É bem corrido, realmente a rotina vai mudando bastante, tem a questão dos horários, né, também que mudam bastante, então acho que também por isso nos últimos anos eu fui procurando formas de lidar melhor com a minha ansiedade, com essa rotina toda das notícias. E tem muitas notícias pesadas que a gente tem que lidar também. Isso sem falar do que a gente está vivendo agora, né, doutor? Que acho que depois você pode falar muito melhor do que eu sobre isso, mas acho que saúde mental é um tema que nunca esteve aí tão em foco com o que está todo mundo vivendo nesse momento, né? Porque todo mundo parou para viver a mesma coisa, uma pandemia que ninguém imaginava, falta de rotina total, falta de planejamento, né? Muitas respostas os médicos não conseguem dar, muitos prazos, incertezas. Então, acho que mesmo para aqueles que não tinham muita afinidade, não buscavam muitas formas aí de estudar um pouco sobre autoconhecimento, sobre psicologia ou sobre meditação. Quem já não tinha interesse, acho que está precisando olhar mais para isso, necessidade, né? Saúde mental nesse momento tá um assunto bem ainda mais importante, né? E ainda mais fundamental. Para vocês, né, nessa linha de frente do factual, né, do momento presente, com certeza é ainda mais importante e vocês também estão lidando com isso, né, vendo, né, o mundo real acontecendo nesse sentido. E como é que você chegou a Mindfulness, então, dentro desse contexto? Por que você se interessou por esse tema? Então, sabe que o meu marido, que está ali no quarto escutando, ele medita há muitos anos e ele é super disciplinado, inclusive ele pratica Vipassana, vai para retiros. Ele é bem disciplinado, mas
tem aquela brincadeira, né, que santo de casa não faz milagre, e aqui em casa é um pouco assim. Mas eu me interessava pelo tema, conversava bastante com ele sobre isso, mas há 2 anos, 2 ou 3 anos, eu sempre fui uma pessoa bem agitada, bem ansiosa, é da minha natureza, boa parte da minha família é assim também. Mas em algum momento da vida ali, tanto pelo aspecto profissional, mas mais pelo lado pessoal mesmo, eu achei que o copo estava enchendo demais, assim, em relação à ansiedade, em relação a ficar muito nervosa. E eu procurei um médico, que na época foi o Dr. Kut, que o senhor conhece. Assim, claro, não tenho preconceito nenhum em relação ao uso de remédios para ansiedade, mas eu queria tentar outros caminhos. Eu já estava buscando algumas formas de autoconhecimento, algumas leituras em relação a isso, terapia, fiz muitos anos também, formas de me sentir melhor, né? Acho que todo mundo busca isso, mas formas da gente lidar melhor com o que a gente é e com o nosso trabalho, com a nossa vida pessoal e equilibrar tudo isso. Já estava com interesse muito grande em relação ao autoconhecimento e o Dr. Kut me apresentou o Mindfulness. Ele falou, olha, apesar de ser médico, poder te indicar remédios, eu tenho um grupo semanal em que eu ensino algumas técnicas de mindfulness, mas acho que o foco principal não era nem ele ensinar, era um grupo mesmo que compartilhava experiências. Então a gente fazia uma meditação, todo mundo junto, e no final todo mundo compartilhava alguma experiência, alguma coisa que estava sentindo, alguma coisa que pensou, alguma coisa que veio na cabeça. E era realmente era um encontro muito legal, muito rico, e eu adorava. Eu fiz acho que uns 2, 3 meses desse grupo, e desde então fui buscando leituras, li os livros do doutor, vi muita coisa na internet também, do Mente Aberta, que tem coisas bem legais, e comecei a praticar tanto os exercícios que não dependem de você sentar, fazer uma postura, fechar os olhos, né? Os exercícios de presença, eu acho que me ajudam muito. E a meditação, assim, o meu problema é a disciplina. Eu acho que é o principal na Bem-vindo aos meditação. seres humanos. Tenho altos e baixos, né? Tem semana que eu faço todos os dias, tem semanas que eu faço um dia sim, 2 não, um dia sim, um não. Meu marido é muito mais disciplinado. E ele pega no meu pé, mas quando eu sinto que o copo está enchendo demais, eu falo, não, vou retomar. E eu acho que é uma prática que vem me ajudando muito e é uma a prática é uma grande aliada mesmo do meu trabalho, da minha vida pessoal. Acho que dentre as muitas coisas, né, que a gente pode fazer para ter uma vida mais equilibrada, equilibrar um pouco mais tudo, assim, eu tento equilibrar um pouco tudo, alimentação, a mente, e eu acho que é uma das coisas que podem ajudar, apesar da minha Legal. falta de disciplina. Acho que o doutor depois pode falar bastante sobre Pois a isso, gente pode sobre falar, mas é um desafio comum, disciplina. né? Para qualquer mudança de hábito que a gente incorpore, né, no dia a dia. Com certeza a regularidade, a disciplina não é só com você. Por isso que eu brinquei, né? Bem-vindo aos seres humanos. Mas é algo que a gente vê, né, em todas as intervenções e em mindfulness também. E aquilo que você falou é bem interessante, né? Que muitas vezes a gente aprende mindfulness em grupo. E a própria troca com o grupo, né? Ver que os nossos, né, a nossa relação com o estresse não é pessoal, né? É É, universal. sim. Então, todas as pessoas sofrem e têm essas dificuldades. É muito interessante e às vezes alivia um pouco, né? Porque a gente se culpa muitas vezes por estar estressado, né? Acha que é só com a gente ou se critica por isso. Entender que é algo da natureza humana é bem legal e o fato de ser em grupo com certeza ajuda. E no seu dia a dia, como é que você aplica? Você sente utilidade no seu trabalho, né? Que você Ah, falou com que certeza. é lá no mundo real, né? Com certeza. Eu uso mais na vida pessoal, assim. Eu tento todos os dias fazer pelo menos 5 minutos ou no máximo 15 de prática de meditação em casa. Mas no meu trabalho eu uso muitas vezes também os exercícios de presença, de tentar fazer uma respiração, trazer para o consciente. Tem o exercício do volante também, quando entra no carro, né, para sentir Aham. a presença enquanto está dirigindo. Os exercícios de presença eu uso muito. O exercício de presença na alimentação também, quando você está comendo sozinho, de você ficar tentando
fazer o exercício de não entrar no piloto automático, que acho que é o grande exercício de vida, né? Que o Mindfulness tenta fazer. E eu faço mais os exercícios de presença. Tem um nome, né, doutor? Quando não é Prática informal. prática informal. Eu faço mais as Mas eu práticas gostei do nome que você informais. deu, exercícios de presença. Eu vou começar a usar esse. Faço mais as práticas informais e a formal eu tento levar. Tem semana que eu faço todo dia e tem semana que o negócio descamba e eu fico sem fazer. E é engraçado que às vezes a gente está muito na correria, muito estressado, nervoso, e aí não faz. E é justamente nesse momento que a gente Que a deveria gente fazer, eu tenho essa precisa, né? consciência. E a gente poderia até usar toda essa agitação para fazer o exercício de tentar prestar atenção nisso e Isso fazer é o exercício comum. de concentração e meditação. Tem uma frase do Dalai Lama que é nesse sentido, que ele fala: hoje eu vou ter um dia difícil, vou meditar 2 vezes. Então, são nesses dias que a gente deveria fazer mais, mas infelizmente a gente acaba deixando de lado, né? Acaba Sim, piorando a situação, porque a gente não só mindfulness, mas a gente dorme pior, se alimenta pior, né? E num dia que é mais complicado, a gente acaba se cuidando menos. Infelizmente a gente tem essa tendência, e observar isso já é uma grande coisa. sim. Acho que os grandes problemas, né, alguns, mesmo de saúde até, e mentais, e no nosso dia a dia, estão ligados a essa questão do piloto automático que a gente estava falando, de começar a fazer as coisas sem perceber e não identificar os gatilhos, né? E eu tento sempre prestar atenção nisso, assim, dos gatilhos que vão fazendo o equilíbrio ir embora e eu sei que alguma coisa não tá legal ali, né? Ou é trabalho demais, ou é sono de menos, estresse demais. E tentar equilibrar tudo isso nas caixinhas é sempre um desafio. É uma busca, né, doutor, eterna do dia a dia, que não tem fim. Eu lembro que quando eu procurei o Dr. Kurt, né, porque na época eu achei que eu estava ansiosa demais e senti que eu precisava de ajuda, ele me disse que a ansiedade é como diabetes. E se a pessoa não entender isso, ela nunca vai conseguir lidar bem. É algo que sempre estará ali e que deve ser tratado como outras doenças. E sempre lembrado também, no dia a dia, né? E, e eu acho sim que as práticas me ajudam bastante. Dentro de toda essa bagunça aqui dentro, toda essa agitação, eu ter um ponto um pouco mais sereno. Eu acho que me trouxe sim no meu trabalho um tom um pouquinho mais sereno. É bom a gente ter pilares para a gente se apoiar. E eu acho sim que me dá assim um tom um pouco mais sereno. Mas é uma busca, como eu falei, né, diária. Tem muitas vezes que a Exercício gente perde, diário. muitas fases que a gente sai perdendo. Não, a vida é assim, né? Tem esses altos e baixos, e a gente pode poder estar mais presente, como você falou, com certeza. Mesmo que escorrega um dia ou outro, né? A gente consegue voltar um pouco mais pro equilíbrio. E como você falou, com a vida pessoal, se a gente não está bem equilibrado, né, na vida pessoal, o profissional acaba sendo influenciado também e vice-versa, né? Achei muito legal que você trouxe essas práticas de presença, né? Como eu falei, eu vou começar a falar assim. Prática informal às vezes não fica muito claro. Então, prática de presença é melhor. E que é né, a possibilidade de a gente aproveitar coisas do dia a dia para sair do piloto automático, exatamente como você falou, né? E poder se conectar. E a sensação física nos traz isso, né? Então, como você falou, tocar, né, a direção do carro, estar em contato com o corpo, né, se conectar com a respiração, essas pequenas coisas no dia a dia nos ajudam a não entrar nos turbilhões, né, de estresse e a estar mais conectado, mais equilibrado, como você falou. Sim. Muito legal isso. Doutora, uma coisa que eu vejo bastante também, eu acho que alguém até mandou algum comentário aqui, a minha irmã está participando também. Eu vejo muita gente, até que está começando agora a meditação por causa da pandemia, por causa do isolamento, né? Tem muita gente em casa lidando com essa nova rotina. Tem muita gente que usa bastante meditação guiada, música, mantras. E é algo que, não sei, me dá uma sensação que a gente não está fazendo no caminho certo, assim, buscando pela forma que seria melhor de fazer essa meditação. O Mindfulness indica usar
vocês indicam usar muitas vezes meditação guiada, até para pessoas mais velhas que praticam. Minha avó, que acho que ela está participando, ela também pratica, 83 anos, e ela é praticante, viu, doutor? Mas ela gosta, Muito às vezes, bem. de uma Como que musiquinha. ela chama? Edmê. Edmê. Muito bem, Edmê. Depois a gente vai bater um papo aqui também. Mas sim, a gente pode, na verdade, é que hoje em dia, né, tem muitos materiais na internet e nem todos têm qualidade. Mas aqueles que têm qualidade podem nos ajudar. Então, uma maneira de dar os primeiros passos, né, nesse mundo de mindfulness ou de outras formas de meditação é buscar esses materiais, essas práticas guiadas, né? A gente tem no Mente Aberta, por exemplo, uma playlist aberta no Spotify de práticas simples para quem quer dar os primeiros passos. Mas é sempre importante olhar, né, quem fez, né, qual o que está por trás, qual é o tipo de prática, para ver se tem qualidade, porque eventualmente a gente pode se colocar em risco, sim, se não for algo de qualidade. Mas é válido, né? Como primeiro passo, a gente tem essa possibilidade dos materiais abertos, etc. Então, para muitas pessoas, aplicativos ou práticas guiadas. O outro aspecto é que meditação, né, é um termo muito grande, é um termo amplo, a gente chama de um termo polissêmico, né, guarda-chuva. E aí existem centenas de técnicas, é como esporte, né? Quando eu falo vou praticar esporte, eu tenho que falar qual é a modalidade. E meditação também. Então tem muitas, centenas de técnicas e tem diferentes efeitos, né? Tem técnicas que são mais para relaxar, tem técnicas que são mais no campo da compaixão, né? De gerar afeto positivo, e tem as técnicas de mindfulness. Então depende muito do qual é, né, a minha intenção com o exercício e, como eu estava falando, da qualidade desses áudios, dessas práticas guiadas, né? Mas se eles forem de boa qualidade, estiverem alinhados com a nossa intenção, podem ajudar sim. Logicamente, depois, né, se a pessoa se interessou e se aquilo fez sentido, fazer os grupos, né, os treinamentos mais aprofundados, como você fez com o Kurt, é uma boa ideia. Mas as práticas guiadas podem ajudar no começo, sim. Um monte de gente comentou aqui que faz a meditação pelas práticas guiadas do Mente Aberta. Legal, bastante gente Legal. que usa, né, as práticas guiadas como uma ajuda. Agora, acho que uma outra grande questão é o tempo de meditação, né, doutor? Quanto que você está meditando por dia, doutor? Aí eu medito, varia o dia, né? Como eu dou aula, às vezes eu medito 2 horas com os Direto? grupos, né? Não direto, né? Mas Tá. durante 2 horas, né? Meditando com os grupos. Mas em média 15, 20 minutos por dia, que é o que a gente sabe que já nos traz benefício, né? E como você falou, as práticas de presença, que eu gosto bastante também. Então, uma das maneiras que eu faço para praticar é levar isso para o exercício físico. Então, como eu costumo praticar quase todos os dias, eu aproveito a caminhada, a corrida, o esporte para eu poder praticar. Então, como o movimento, né, acaba se tornando uma âncora, né, de atenção para a gente se conectar com o corpo. Então, quando eu vou caminhar, eu não levo, por exemplo, o som, né? Não que esteja errado. Quem quiser ouvir música fazendo exercício não tem problema nenhum. Mas no meu caso, né, eu aproveito o exercício para me concentrar, para estar presente no meu corpo, para praticar mindfulness. Então, é uma outra forma que eu faço, mas aí né, varia de cada pessoa. Mas como eu não posso ser exemplo, que como eu dou aula, então eu estou sempre praticando e sempre ensinando. Mas a ideia, como você falou, no comecinho, é a regularidade, né, a prática diária. Isso é muito importante, mesmo que seja por menos tempo. Algumas pessoas que estão, né, as pessoas que estão começando agora, às vezes elas praticam 1 minuto, 3 minutos, e já é suficiente para a gente criar essa regularidade. E aí, a partir daí, a gente pode aumentar um pouco mais a duração, né? Então, isso é fundamental, a regularidade, o hábito, como você falou, a disciplina. Sim. E é normal também que as pessoas aproveitem um fim de semana para fazer uma meditação mais longa, ou um dia de folga. Mas o que a gente acaba fazendo, né, doutor? Um dia que está com mais pressa, um pouquinho mais nervoso, vou fazer menos. Vai escolher fazer um pouco menos. E isso também não é tão legal. Mas dá para aproveitar esses dias um pouco mais tranquilos para fazer meditações mais longas. Isso é interessante também, né?
Com certeza. No dia a dia, né, é legal fazer a regularidade. Então, hoje, sei lá, por alguma razão não deu tempo, mas todo mundo tem 3 minutos, né? A gente sempre acha 3, 5 minutinhos. Então, também é uma questão de prioridade, da gente ter isso na agenda, né, querer fazer, né, ter motivação. Alguns outros dias eu posso estender um pouco mais. Então, às vezes, no final de semana, se eu tenho mais tempo, posso fazer uma prática mais longa, de 40 minutos, ou participar de um grupo que pratique. Os grupos são muito interessantes para a gente adquirir, né, o hábito e também manter. Então, para estar em grupo, né, em grupos que praticam, às vezes, hoje em dia a gente está pela internet, às vezes você acha grupos na internet que praticam, nos ajudam a manter. E tem pessoas que vão um pouco mais para adiante, né, que você falou, seu marido faz Vipassana. Aí É, são os retiros, né? Os retiros mais longos, de práticas mais longas. Aí já seria um terceiro passo, vamos dizer assim, né? O primeiro passo são os primeiros passos, né? Começar a exercitar, colocar no dia a dia. Depois os cursos mais estruturados, de 8 semanas, né? Que é o mais clássico. E depois, além da manutenção da prática, para aqueles que gostaram, que se identificaram, podem fazer retiros de práticas, né? Seriam, às vezes são até, né, chega a ser 10 dias, né? Como é o caso do Vipassana que você citou, mas tem retiros de 2, 3 dias, um dia, onde eu pratico por mais tempo, com mais momentos de silêncio, e a gente sabe que quanto mais a regularidade é importante, lógico, né, para que isso seja adquirido, incorporado e traga os benefícios, mas a gente sabe também por meio das pesquisas que quanto mais longa a prática, mais ela estimula mudanças corporais e cerebrais. Então, quanto mais longa, mais o nosso cérebro se adapta aos exercícios e essa modulação, né, vai nos dando cada vez mais habilidades que são muito interessantes para o dia a dia. Então, autoconsciência, escolhas mais conscientes, mais atenção, mais memória, mais possibilidade de aprendizagem, mais reconhecimento das emoções. Então, isso vem, né, além da regularidade, com essas práticas mais longas. Então, vale a pena fazer um pouquinho mais de final de semana, ou um dia que dê para fazer um pouco mais, vale a pena. sim. E é legal a gente falar, né, doutor, que as práticas de meditação, enfim, do próprio mindfulness, elas têm sido ao longo do tempo comprovadas cientificamente, né? A gente tem vários estudos que mostram realmente esse tipo de mudança cerebral que você estava explicando, e realmente efeitos da meditação. Agora, doutor, muita gente está começando a meditar agora, né, durante a pandemia, e às vezes a gente fica até conversando com amigos, com colegas do trabalho sobre aplicativos, tudo que a gente pode usar aí para ajudar, para controlar o tempo e tudo mais. E eu já li alguns livros, algumas coisas na internet que dizem que você meditar esperando resultados não traz um retorno positivo. Isso não ajuda na prática, isso não ajuda que ao longo do tempo você consiga uma certa regularidade e os resultados são bons. Isso é verdade? Quer dizer, você É meditar, eu verdade, vou né? meditar hoje para ficar mais relaxado, eu quero começar a meditação para me tornar uma pessoa mais tranquila. Isso atrapalha mesmo? Depende da técnica, né? Tem técnicas de mindfulness, não, de meditação, ou outras técnicas, né? Não necessariamente meditação, que tem o objetivo de relaxamento. Então, a gente até vê isso em pesquisa. Se eu estou numa fase muito exausta, né? Então, eu preciso descansar, eu preciso relaxar, tem técnicas específicas para isso. Que pode ser tomar um banho, que pode ser caminhar, né? Que pode ser fazer um exercício de relaxamento, fazer uma massagem, etc. Agora, quando a gente fala de mindfulness, é um pouco diferente, porque o objetivo das técnicas de mindfulness não é relaxar, é estar mais consciente, é diferente, né? Então, os efeitos para o estresse são por meio de outros mecanismos. Então, não está errado relaxar, tem técnicas específicas para isso, e mindfulness é diferente. Então, mindfulness a gente está mais preocupado em desenvolver a capacidade de estar mais consciente, de nos perceber melhor no dia a dia, perceber nossos pensamentos, nossas emoções. E aí, nesse caso, né, ter uma expectativa te tira do exercício. Te Nesse tira do caso, realmente, presente, né? te tira do presente. Então, se você entra no exercício com a expectativa X, Y, né, de relaxar ou de atingir algum estado especial da mente,
você já não está mais consciente, você está de novo no mundo das ideias, né? Que é o que a gente quer desconectar um pouquinho e se conectar com o momento presente. Porque no nosso dia a dia a gente vive muito no mundo dos pensamentos, né? A gente vive o mundo por meio dos pensamentos. E é menos habitual que a gente esteja conectado com o que está acontecendo, com as sensações físicas, com as emoções que estão emergindo. Então, quando a gente traz uma expectativa ou uma intenção, me tira de novo dessa possibilidade. Então, isso cabe, né, o que você falou, mais para as práticas de mindfulness. Não sei se ficou claro. Sim, sim. Acho que ficou claro, sim. Isso acaba tirando um pouco do presente. E, doutor, tem vários estudos também que relacionam a prática à imunidade, que também é outro assunto que todo mundo Tá no está prestando interesse muito agora. mais atenção e se interessando agora durante essa pandemia. O que que o mindfulness traz em relação a isso, assim, que já foi inclusive comprovado por esses estudos? Isso é bem interessante, né? Houve algumas reportagens sobre isso, que eu cheguei a participar de algumas. Mas é uma relação indireta, uma relação via melhor manejo do estresse. A gente sabe, né, que o estresse não é ruim necessariamente, né? A gente está vivo por causa do estresse, eu costumo falar isso. Então, tem um estresse que nos ajuda e tem o nível de estresse que nos atrapalha. Então, para a gente estar vivo, inclusive, faz parte, né? Estresse a gente pode traduzir como demanda também. Então, para que a gente esteja vivo, tem uma demanda energética e isso faz parte da nossa vida, né? Que a gente chama de estresse fisiológico. E quando a gente está, né, frente a uma ameaça real, né, externa ou interna, né, uma preocupação muito grande, a gente ativa o estresse e às vezes aquilo nos ajuda no momento agudo a resolver o problema. O grande problema é quando o estresse fica crônico, né? A gente tem um nível aumentado de estresse cronicamente. Aí começa a ter alterações, né, no corpo, né, no nível fisiológico, hormonais, que podem predispor, né, a alterações diversas, entre elas piora do nosso sistema imunológico. Então, o estresse crônico, ele tende a piorar a nossa resposta imune. Então, pessoas que têm um estresse crônico, eles têm menor capacidade de defesa. Isso tá bem estudado. Além de gerar uma inflamação corporal, que a gente não sente, né? Inflamação é quando você toma uma pancada na perna e vai todo o sangue para lá para tentar consertar, né? Mas tem a inflamação no sangue, no nível celular, que a gente não percebe. E essa inflamação é como se o nosso corpo tivesse o motor do carro sempre funcionando acelerado, né? Então o estresse também causa isso e tem uma relação também na piora da nossa resposta imune. Então quando eu tenho uma ferramenta para lidar melhor com o estresse, em especial com o estresse crônico, eu previno essa questão, né? Previno essa inflamação do corpo, que a gente não percebe, e previno essas alterações hormonais que prejudicam a resposta imune. Então, mindfulness, a relação de mindfulness com a imunidade é essa, via estresse. Como a gente lida melhor com o estresse crônico, isso deixa o nosso corpo mais equilibrado, ele funciona, né, na rotação correta, vamos dizer assim. E quando a gente precisa usar o sistema imune, como agora, né, na questão da pandemia, é muito importante que a gente esteja com o sistema imune funcionando adequadamente, a gente tem mais essa ferramenta. Essa que é a relação. A Márcia até comentou aqui, aprendi essa agora, que a intenção ou expectativa tira a atenção do momento presente. O pessoal está perguntando bastante, né, doutora? Daqui a pouco a gente pode responder, Ah, já? Podemos começar. mas Infelizmente, podemos estamos indo para os começar? 10 minutinhos finais aqui. Tá, você que manda. Vamos lá. O que a gente tem de perguntas aí? Só para você também, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo pescar alguma. Como diferenciar o estresse crônico de quadros psiquiátricos como transtorno depressivo ou transtorno ansioso? Essa é para Pergunta você, doutor. difícil. Eu estou muito leiga para essa. Legal. Então, o estresse crônico, ele pode se manifestar de várias maneiras, né? E uma delas é nesses quadros, como base desses quadros de transtornos, né? Uma coisa legal para a gente falar é que a ansiedade, por exemplo, não é necessariamente um transtorno mental. Então, é importante que a gente experimente, de alguma maneira, a ansiedade. A ansiedade nos move também, né? Então, num nível adequado,
ela nos ajuda. Então você, né, vai entrar no ar, você tem que estar um pouquinho ansiosa, senão você não tem energia para poder fazer aquela ação. Então, de alguma maneira, a ansiedade nos prepara para atuar. O problema é quando ela está excessiva. Ou a tristeza também, né? Pode fazer parte da vida, às vezes nos ajuda, a partir desse sentimento, a rever algumas ações, alguns comportamentos, alguns valores, mas quando ela é excessiva, ela se transforma num transtorno. Então, o estresse crônico, ele pode facilitar a ocorrência desses quadros, mas são diferentes. Então, a partir do estresse crônico, eu posso ter, né, uma maior vulnerabilidade para algumas pessoas a ter a ansiedade, que seria caracterizada pelo excesso de preocupação, antecipação das coisas excessiva que atrapalha o dia a dia. E no caso da depressão, seria a vulnerabilidade a se engajar mais em pensamentos negativos, que mudam o nosso comportamento, nos tiram das coisas que a gente gosta. Então, o estresse crônico cria como se fosse um ambiente adequado, entre aspas, né, para que apareçam esses transtornos. A gente fica mais vulnerável a esses transtornos, ou outras manifestações, né, no trabalho, que a gente chama de burnout, que seria o esgotamento profissional, que aí tem sintomas parecidos, né, com ansiedade, com depressão, mas com uma causa relacionada ao trabalho. Sim, eu até estava recuperando algumas entrevistas que eu já fiz com médicos, psiquiatras sobre a ansiedade antes da gente começar a live, e lembrei que um deles, que eu gosto bastante de conversar também, me falava uma vez que as pessoas às vezes passam uma vida inteira tentando tratar a ansiedade, tomando remédio, querendo que ela suma completamente, quando na verdade seria algo para a pessoa aprender a lidar, porque inclusive tem um aspecto positivo, né? Os ansiosos são extremamente realizadores. Não estou puxando a Com sardinha para o certeza. meu lado, mas as pessoas mais ansiosas, né, mais enérgicas, enfim, também tem esse outro lado e muitas vezes é um desafio equilibrar isso com o remédio de uma forma a não matar Perder muito esse o outro lado lado também, não positivo, né? perder essa essência positiva, né, das pessoas que são tão ansiosas. Agora, doutor, o João P. Furoni fez uma pergunta aqui sobre exercício físico. Ele perguntou como é que o mindfulness auxilia na prática esportiva. E mais cedo na live, você falou que usa as práticas informais ou de presença na corrida, na caminhada. Eu fiquei curiosa para saber como é que faz para fazer Então, também. esse é uma maneira, né? Então, aí a gente pode fazer exercício no piloto automático ou no multitarefa, que em geral é o mais habitual, né? Então, quando a gente ia na academia, espero que volte, né? A gente volte logo, mas tem uma tendência, eu estar fazendo exercício, ouvindo, né, a reportagem, pode ser a sua, tudo bem. Aí sim. E Aí esquece tudo até a bem. série que você tava, né? Você fica às vezes, será que eu fiz 3 séries ou 4 séries? É bem comum isso, Exatamente. inclusive. Então, lendo revista, conversando com as pessoas. Então, isso tem um efeito de distração, a gente não está conectado com o corpo. E aí você perde o efeito de atenção plena. Então, quando você vai fazer o exercício, né, e você pode escolher isso, logicamente. Não tem problema eu ir e ouvir música, porque eu estou querendo relaxar, por exemplo. Mas se eu quero usar o exercício para treinar a atenção plena, aí eu tenho que estar focado. Então, aí a gente deve evitar a música, né, essas distrações, o multitarefa. Então, na academia, ao invés de eu estar olhando, né, outras coisas ou conversando, eu percebo o movimento, né? Então, eu uso o próprio movimento como âncora da minha atenção. Então, quando eu estendo, né, e flexiono o braço nos exercícios ou na corrida, a sensação da respiração. Então, eu vou treinando com o próprio corpo, com as sensações do movimento, trazer a mente para aquele momento. Então, é assim que a gente faz. A gente até pode fazer, né, começar a fazer isso no próprio alongamento. Então, se já se conectar no alongamento, né, perceber o corpo se alongando, eu vou preparando a minha mente para estar focada no exercício. E aí é uma das maneiras de a gente trazer mindfulness para a atividade física e para o exercício, e já tem os dois benefícios, né, da atividade física e da prática de mindfulness. E além disso, né, na pergunta do João, tem muitos esportistas ou equipes de esporte que têm usado mindfulness, porque além desses benefícios todos, várias pesquisas têm mostrado que melhora a performance dos atletas. O Djokovic ele usa no tênis, É verdade.
O Jordan, né? Agora tem o seriado, mas ele, por muito tempo, o Chicago Bulls usou, tinha um técnico que ensinava isso também. O Golden State Warriors de São Francisco, eles usam, tem um técnico só para mindfulness. Tem vários exemplos de esportistas, porque além dos benefícios para a pessoa, o próprio esporte pode ser um fator de estresse, né, de ansiedade, a gente sabe da ansiedade de competição. E tem outros fatores, como, por exemplo, o medo de falhar. Então, às vezes eu vou fazer o ato esportivo, né, dar o arremesso, eu fico pensando que eu não posso errar. E ao pensar que eu não posso errar, eu erro, porque eu me desconectei do ato esportivo. E tem uma outra coisa que vale para o nosso dia a dia, que é o que a gente chama de self-talk negativo, que seria uma voz interna que cria uma barreira para o esporte. Então todos nós já tivemos essa voz. Por exemplo, eu vou lá caminhar ou correr, fica aquela ideia assim, já deu por hoje, amanhã eu volto, segunda-feira eu começo. Então são pensamentos que nos tiram do treino ou da competição sem que o corpo precisasse parar. Então o corpo poderia, né, continuar, mas a mente gera um bloqueio. Então ao praticar mindfulness a gente consegue perceber melhor esses pensamentos, né, essas preocupações e estar mais conectado ali no momento. Então tem um efeito tanto da atividade física como um todo, mas também para os esportistas. E previne lesão. Tem estudos mostrando que atletas que praticam mindfulness têm menos lesões e as lesões são menos graves, porque eles têm mais percepção do corpo. Caramba, isso eu não sabia. Mais consciência corporal, né? Evitando Sim. lesões também. Fora a parte psicológica dos atletas também, que é tão importante, né, doutor? Dá Com tempo para mais uma certeza. pergunta? Tem Opa, algumas chegando vamos aqui? Tem fazer a algumas. última. Daqui a Fred pouco eles Almeida. cortam a gente. Fred Almeida perguntou como fazer mindfulness para ajudar em maratonas, corridas mais longas. Eu fiz inclusive uma reportagem com o Fred semana passada, viu, doutor? Que ele correu uma Legal. maratona dentro da casa dele durante a pandemia. Que legal. Sensacional. E está perguntando como é que usa a meditação para provas longas, né, maratonas, mais de 40 quilômetros. São os mesmos princípios, né? Porque self-talk negativo na maratona, então, ele vem toda hora, né? É verdade. A ideia de que eu devo parar, né? Que foi demais, né? E a questão de lidar com a dor, porque, né, maratona, inevitavelmente, você vai lidar com a dor, né? E com o desconforto. Então, na prática de mindfulness, a gente aprende a lidar com o desconforto de outra perspectiva, de uma perspectiva mais funcional, que nos ajuda, né, mais positiva. Então, esses aspectos todos podem ser levados para a maratona. E a própria maratona já é uma atividade mindful, né? Verdade. Com certeza. E que atividade. Obrigada, Fred, pela sua pergunta. Muito legal. Dá tempo para mais, doutora? Vamos ter que encerrar. Acho que a gente tem mais 2 minutinhos. Vamos lá. Tem mais uma? Você consegue pescar alguma? O pessoal foi mandando e sumiu. Deixa eu ver aqui. A Michele tinha perguntado se praticar 3 minutos por dia traz efeitos já para a pessoa. Sim, né? Como a gente estava falando, a regularidade é muito importante, em especial no começo. E práticas mais curtas podem nos ajudar. Tem uma prática que, inclusive, chama a prática dos 3 passos, ou às vezes os 3 minutos. Lá no nosso Spotify tem, né? Tem vários materiais na internet sobre isso. Acho que alguém tinha perguntado, chama Praticando Mindfulness, a nossa playlist no Spotify. Legal. Então, tem também esse exercício, mas já é um grande passo, né? A gente parar 3 minutos, praticar, entender o exercício. E a gente sabe também por meio das pesquisas que mesmo períodos pequenos de exercício, eles têm um efeito multiplicador. A gente leva aquele estado mental um pouco mais para o nosso dia a dia. Então vale a pena assim começar com esses exercícios mais curtos e depois vai acrescentando tempo, né, conforme vai vendo utilidade e se acostumando mais aos exercícios. Então vale a pena. Sim. A Lilian tinha perguntado, doutor, se as mudanças cerebrais na meditação, elas são consistentes, ou se a pessoa para de praticar, por exemplo, ela volta do zero, por exemplo, se ela for começar a prática de novo, ou se não, se essas mudanças cerebrais de fato permanecem. É muito parecido com a atividade física nesse aspecto. Quando a gente deixa de praticar regularmente, perde um pouquinho sim, né? Tem um efeito de destreinamento. Mas sempre fica alguma coisa. Fica o conceito, né? Fica a intenção, aquelas práticas de presença, como você falou. Mas se a gente
deixa de praticar com regularidade, diminui sim os efeitos, né, tanto psicológicos como neurobiológicos. Agora, quando eu volto, fica um pouco mais fácil, porque é igual andar de bicicleta, a gente não perde, né? Aprendeu uma vez, vai poder voltar. Então, a ideia é o seguinte, mesmo que parou por alguma razão, volte. Em algum momento que der, volta, porque os benefícios vão estar lá, você não vai partir do zero. Sim. A Márcia perguntou aqui, doutor, se mindfulness pode ajudar com a memória na velhice. Legal, com certeza, né? Não só na velhice, né? Mas a base da memória é a atenção. Então, muitas vezes a gente não memoriza as coisas, ou não aprende, porque a mente estava viajando, né? Estava divagando por aí, a gente não estava conectado naquela informação. Isso tem a ver também com os transtornos mentais, né? A ansiedade, a depressão, muitas vezes elas tiram o nosso foco e parece que eu perdi memória, mas na verdade foi porque eu perdi atenção. Eu tenho menos capacidade de atenção. Então, se eu tenho mais capacidade de atenção e a minha mente fica menos viajando, eu tenho mais a capacidade de memória de curto e longo prazo, e isso facilita a aprendizagem. Por isso que, né, tem a ver com a aprendizagem também. Muitas escolas usam mindfulness também por essa razão. Legal. Acho que agora a gente chegou ao finalzinho. Temos que encerrar? Vamos ter que Que marcar pena, outra. tinha pergunta ainda. Legal, a gente marca sim, doutor. Quem tinha Obrigada. pergunta pode nos mandar depois aqui pelas redes, a gente vai respondendo. É Queria isso aí. agradecer, Roberta, pela sua presença, né? E essa conversa sempre agradável, sempre a gente tira informações interessantes. A gente pode marcar outras vezes para você voltar e a gente Vamos sim, com continuar esse certeza. bate-papo. Traz seu marido também para ele falar do Vipassana. Vamos Vou trazer, está entrevistá-lo. convocado. Já está convocado, vai participar. Queria que você desse suas palavras finais, também comentasse como as pessoas te acham na rede social, como que elas entram em contato. Legal, gente. Queria agradecer também todo mundo que participou, família, amigos, todo mundo que participou com a gente. No Instagram, eu sou @RobertaSRusso, estou no Twitter também, @RoRusso. Na CNN Brasil, como repórter e apresentadora, também trabalho como locutora, mestre de cerimônias. E é isso aí, vamos todo mundo tentar seguir num caminho aí de mais consciência, mais presença. E quem quiser começar a praticar, tem todas as dicas no Instagram do Mente Aberta também, muito legal, me ajuda bastante, acho que pode ajudar as pessoas também. Valeu, doutor! Bem legal, obrigado. Essa live vai ficar gravada aqui no Insta e também no nosso canal do YouTube. Depois vocês podem rever, olhar, né, e também divulgar para outras pessoas. E toda quinta-feira a gente tem feito, semana que vem tem também. Na semana que vem a gente vai falar sobre Mindfulness na educação. Olha que Vamos legal! conversar com a Alex Terzi, que é um colega nosso. Então estão todos convidados. Ótima Obrigado, pauta Roberta. também. Muito obrigado a todos que Tchau, nos gente, seguiram. valeu! Ótima noite, um grande abraço. Tchau, tchau! Tchau.